Esta é a história de duas Virgínias. A primeira era um estado construído nas costas dos escravos e controlado pelos ricos. A segunda, um território habitado por pioneiros e antigos servos por contrato. Essas duas Virgínias eram incompatíveis, mas permaneceram juntas por séculos, até que uma guerra civil as separou. Agora, os Estados Unidos da América têm duas Virgínias, e a história dessa separação é repleta de exploração, rebeldia e derramamento de sangue. Desde o momento em que os primeiros colonos chegaram às terras do que se tornaria a Virgínia Ocidental, por volta de 1763, até se tornar o 35º estado da União, as tensões entre as pessoas do território da Virgínia eram altas. No entanto, para entendermos exatamente como essa divisão foi criada e como ela levou as duas Virgínias tão diferentes nos Estados Unidos da América de hoje, precisamos voltar no tempo. Em 6 de dezembro de 1606, uma expedição de 120 colonos partiu do Reino Unido a bordo do Susan Constant, do Godspeed e do Discovery rumo às Américas. Em 13 de maio de 1607, os homens a bordo desses navios escolheram a terra que se tornaria Jamestown, Virgínia, para o seu povoado. Eles nomearam o pedaço de terra em homenagem ao seu rei, Jaime I. Mas esse não é o começo da história, nem de longe. Antes de os europeus colonizarem as terras da Virgínia, os índios americanos já viviam lá há mais de 10 mil anos. O relacionamento entre os colonos europeus na Virgínia e os povos indígenas das Américas seria complicado. Às vezes haveria cooperação e respeito entre eles, mas na maioria das vezes haveria derramamento de sangue. Cerca de 14 mil anos atrás, bandos nômades de caçadores-coletores se espalharam pelo continente norte-americano. Eles atravessaram a ponte terrestre de Bering, que ligava a Ásia e o que hoje é o Alasca, pois grandes quantidades de água estavam presas em geleiras e camadas de gelo devido à era glacial. Algumas das primeiras populações indígenas possivelmente viajavam pela costa oeste em barcos e viviam da abundância marinha. Os primeiros povos das Américas seguiram as migrações de mamutes e outros animais, que os levaram a todos os cantos do continente. Por volta de 9.000 antes da Era Comum, tribos indígenas já haviam chegado ao que hoje é a Virgínia. Eles criaram pequenas comunidades na área e viviam de peixes, pequenos animais e plantas que coletavam. Por volta de 500 anos antes da Era Comum, uma cultura construtora de montículos, conhecida como Adena, construiu grandes obras de terra em toda a região. Algumas ainda estão de pé até hoje, nas chamadas Moundsville e Charleston. Por séculos, os povos indígenas da área trabalharam juntos, guerrearam e cresceram em números. Mas quando os colonizadores brancos desembarcaram na Virgínia e declararam que a área agora seria conhecida como Jamestown, tudo mudou. Em 1606, o rei Jaime I concedeu à Companhia da Virgínia de Londres e à Companhia de Plymouth o direito de colonizar quaisquer terras nas Américas ainda não reivindicadas por outra potência europeia. Um dos principais objetivos dessa empreitada era localizar uma passagem de água do Atlântico para o Oceano Pacífico. A expedição da Companhia da Virgínia foi liderada por Christopher Newport, que era um marinheiro e corsário experiente. Antes de partir, Newport recebeu um envelope selado e instruções para só o abrir quando encontrasse um lugar para estabelecer uma colônia. Newport e sua tripulação desembarcaram em Jamestown em 13 de maio de 1697. Era uma área pantanosa, infestada de mosquitos e que não tinha água fresca suficiente. O local ideal para fundar uma cidade, certo? Os homens abriram o envelope selado que lhes foi dado antes de partir, com as instruções sobre como estabelecer o governo para a nova colônia. Houve discordâncias sobre como sobreviver. A terra era implacável, e após apenas 8 meses em Jamestown, somente 38 dos 120 colonizadores originais sobreviveram. Uma semana depois que chegaram, porém, quando a maioria dos colonizadores ainda estava viva, o capitão Newport levou um pequeno grupo de homens em uma missão exploratória pelo rio James. Foi nessa expedição que eles encontraram os índios Powhatan. Os Powhatans faziam parte de uma confederação de tribos que se estendia desde a atual Carolina do Norte até Richmond, Virgínia. A coroa britânica reivindicou grande parte do Nordeste das Américas, mesmo que os povos indígenas já estivessem vivendo na região havia séculos. Muitos estatutos foram implementados, e com diferentes poderes e empresas disputando territórios, as fronteiras das colônias começaram a mudar. Em 1609, a Companhia de Plymouth e a Companhia da Virgínia de Londres chegaram a um acordo sobre uma segunda carta que ajustou o território da Virgínia. O que era particularmente interessante sobre essa carta é que sua concessão costeira original
afirmava que o território da Virgínia se estenderia de mar a mar. Então, em 1609, a Virgínia tecnicamente incluía tudo entre esses dois paralelos até a costa oeste. Naquela época, os colonos podem ter se espalhado apenas alguns quilômetros da costa, mas, de acordo com a Segunda Carta da Virgínia, as fronteiras do território da Virgínia eram transcontinentais. A carta também deu aos colonos o direito de explorar mais para o oeste e reivindicar qualquer terra que bem entendessem, mesmo que já houvesse numerosos povos e tribos indígenas vivendo nela. No entanto, isso não impediria os colonos europeus da Virgínia. Eles avançaram para o oeste, forçando populações nativas a deixarem suas terras a favor da colonização por exploradores ingleses. Se alguma tribo não cooperasse, aconteceria um banho de sangue. Os virginianos continuaram a povoar a região, e por volta de 1630, havia aproximadamente 2.500 colonos na Virgínia. 20 anos depois, haveria quase 18.700. Por volta de 1660, havia cerca de 27.000 colonos no território da Virgínia. Por volta de 1670, aventureiros chegaram às montanhas Blue Ridge e, no ano seguinte, seguiram o Rio Novo até as Cataratas de Peters, próximo da futura fronteira entre Virgínia e Virgínia Ocidental. Por quase um século, a Virgínia continuou a crescer em população e prosperidade. Por volta de 1700, o território da Virgínia estava chegando perto de 60.000 habitantes. O tráfico de escravos tornou as plantações extremamente rentáveis. No entanto, esse estilo de vida era específico para terras mais propícias à agricultura nas regiões central e oriental da Virgínia. O terreno acidentado das montanhas Blue Ridge e mais longe era rico em recursos, mas sua geografia não era tão propícia à agricultura em larga escala ou a plantações. Ou seja, enquanto donos de plantações e comerciantes na costa acumulavam cada vez mais riqueza, os habitantes da Virgínia Ocidental lutavam para sobreviver. Muitos dos colonos gostavam desse estilo de vida e o procuravam por escolha, mas a crescente diferença de poder e influência entre os representantes ricos e aqueles que vinham das terras da fronteira estava se tornando cada vez mais evidente. Quando a Guerra Franco-Indígena estourou em 1754, a Virgínia Ocidental estava na linha de frente do conflito. O território agora tinha 230.000 pessoas vivendo dentro de suas fronteiras, pelo menos 60.000 das quais eram escravas. Batalhas ocorreram, sangue jorrou e os britânicos sofreram muitas derrotas. No entanto, o Reino Unido finalmente reivindicou a vitória em 1763 e lhe foi concedido controle sobre todas as terras a oeste das Montanhas Apalaches até o rio Mississippi. Isso ampliou ainda mais as terras da Virgínia, que já era um dos maiores territórios nas colônias. Em 7 de outubro, o governo britânico anunciou a Linha de Proclamação de 1763, que era o nome dado à fronteira que corria ao longo das Montanhas Apalaches, e além da qual os colonos não tinham permissão para se estabelecer. Embora o Reino Unido agora controlasse uma grande quantidade de territórios do outro lado da linha de proclamação, o governo temia que, se os colonos continuassem a oeste, surgiriam mais conflitos com os índios e isso poderia levar a outra guerra custosa. Para evitar isso, os colonos britânicos foram proibidos de formar qualquer tipo de cidade ou vila permanente no oeste. Isso foi um problema para muitos pioneiros, pois muitos já haviam começado a explorar a região e tinham planos de se estabelecer além dos Apalaches. Foi menos problemático para os ricos proprietários de terras na Virgínia Oriental, que tinham plantações lucrativas e laços profundos com a coroa britânica. Mas havia alguns virginianos ricos que se opunham à proclamação, como o jovem proprietário de plantações George Washington, que havia como a coroa britânica. Excessiva e impeditiva de uma oportunidade para os colonos expandirem suas terras para pagar dívidas e aumentar sua capacidade de se tornarem autossuficientes. Mas só porque um governo a milhares de quilômetros de distância queria que os colonos da Virgínia ficassem a leste das Montanhas Apalaches, não significa que eles iriam obedecer. Apesar da linha de proclamação e das ameaças dos partidários e soldados britânicos, os pioneiros continuaram a oeste sobre os Apalaches e começaram a colonizar as terras do outro lado. Como esperado, quem vivia a oeste das Montanhas Apalaches se tornava progressivamente mais insatisfeito com o governo da Virgínia no leste, e discussões sobre o início de uma nova colônia se espalharam por muitos assentamentos de fronteira em todo o território ocidental da Virgínia. Em 1769, foi proposta uma nova colônia com o nome de Vandália. Essa teria sido a 14ª colônia britânica e abrangeria todo o território ocidental da Virgínia, parte da Pensilvânia
e continuaria até o Vale do Rio Ohio. Houve algumas discordâncias sobre as exatas fronteiras dessa nova colônia, e até o nome foi debatido. Foram propostos outros, como Oestilvânia. Independentemente do nome real da colônia proposta, uma coisa era certa: os colonos das regiões ocidentais da Virgínia estavam se tornando mais sérios sobre cortar seus laços com o governo na capital da colônia da Virgínia, Plantação Central, que àquela altura já havia sido renomeada para Williamsburg. Em 1770, havia 447 mil pessoas vivendo no território da Virgínia, e o descontentamento com o domínio britânico era sentido em todas as colônias. Não apenas na Virgínia, murmúrios sobre uma revolução, especialmente nas colônias do norte, começaram a se espalhar. Os pioneiros nos territórios ocidentais expressavam ainda mais alto o seu descontentamento com o status quo atual. Como a terra na região não era adequada para a agricultura em larga escala, o uso e comércio de escravos que unia grande parte da Virgínia Oriental não era prevalente nas fronteiras ocidentais. Além disso, muitas pessoas nos territórios ocidentais vieram da servidão por contrato, tornando o conceito de propriedade de escravos particularmente desagradável para elas. Ao contrário da Virgínia Oriental e grande parte do resto das colônias, os territórios ocidentais não veriam muita luta durante a Guerra Revolucionária. Isso não significa, no entanto, que os homens da região não lutaram na guerra. Eles definitivamente lutaram. Um dos exemplos mais famosos disso ocorreu em julho de 1775, quando 98 milicianos da Companhia de Rifles do Condado de Berkeley marcharam de Mecklenburgo, Virgínia, que hoje é Shepherdstown, Virgínia Ocidental, até Boston em 25 dias, no que ficou conhecida como a Marcha Direta para Cambridge. Foi uma distância de mais de 600 quilômetros, o que significa que os soldados viajaram não menos que 24 quilômetros por dia, carregando suprimentos em terrenos acidentados e paisagens devastadas pela guerra para reforçar o general Washington e suas tropas contra um ataque britânico. Claro, os rebeldes americanos eventualmente venceram a guerra, e em 4 de julho de 1776, representantes das 13 colônias votaram para adotar a Declaração de Independência, escrita por Thomas Jefferson e assinada pelos 56 membros do Segundo Congresso Continental. A Guerra Revolucionária efetivamente chegou ao fim quando os britânicos foram forçados a se render em Yorktown em 1783. E em 3 de setembro daquele ano, o Tratado de Paris foi assinado, encerrando formalmente o conflito. As 13 colônias originais redigiram uma nova Constituição. George Washington foi eleito o primeiro presidente dos Estados Unidos da América, e o resto, como dizem, é história. Mas não é aí que termina a história das duas Virgínias. Seria necessário outra guerra muito mais sangrenta para estabelecer formalmente a Virgínia Ocidental. Uma guerra que colocaria irmão contra irmão e rasgaria o país em dois. Estima-se que aproximadamente 6.800 soldados americanos foram mortos em batalha durante a Revolução Americana. Quase 100 anos depois, 620 mil homens morreriam como resultado da Guerra Civil Americana. Entre o fim da Guerra Revolucionária em 1861, 34 territórios haviam se tornado estados ratificados. No entanto, a Virgínia ainda era um estado enorme, com cerca de 1.600.000 pessoas vivendo em suas fronteiras, das quais cerca de 500 mil eram escravas. Isso significava que mais de 30% da população da Virgínia eram pessoas escravizadas, e as coisas não haviam melhorado muito entre a população do oeste e as partes mais ricas do leste da Virgínia. No entanto, seriam os atos da liderança da Virgínia nos anos que antecederam 1861 que resultariam na divisão definitiva do estado em dois. À medida que as tensões começaram a aumentar entre os estados do norte, que haviam abolido a escravidão, e os estados do sul, que precisavam de escravos para seu sustento, um catalisador para o que estava por vir se desenvolveu no oeste da Virgínia. Em 16 de outubro de 1859, um abolicionista chamado John Brown liderou um grupo de homens armados para tomar o arsenal em Harper's Ferry, no oeste da Virgínia. Essa deveria ser a primeira etapa de um plano mestre para estabelecer um refúgio seguro para escravos libertos nas montanhas da Virgínia e Maryland, e John Brown havia garantido enormes quantidades de financiamento de ricos bostonianos para esse sonho de liberdade para ex-escravos. Harper's Ferry foi escolhido como o local perfeito para lançar uma invasão por causa de seu grande suprimento de armas e sua posição relativamente próxima dos estados escravistas do sul. Serviria como rota de transporte para escravos libertos, protegendo-os de caçadores de recompensas ou capturadores que tentassem retorná-los às plantações. Na noite de 16 de outubro, John Brown e seus 21 militantes invadiram o arsenal.
Infelizmente para a Revolução de Brown, tropas estaduais e federais foram enviadas para Harper's Ferry para lidar com os rebeldes. Mesmo com boas intenções, os planos de Brown falharam e, em 2 dias, soldados dominaram seus homens no arsenal. 17 homens, incluindo 2 filhos de Brown, morreram na batalha. Brown e seus homens foram julgados em Charlestown e considerados culpados de traição, assassinato e conspiração com escravos para se rebelarem e enforcados. A maioria dos nortistas denunciou Brown e suas ações. Concordavam em abolir a escravidão, mas não através da tomada de uma instalação governamental. O Sul, por outro lado, ficou chocado e horrorizado com as ações de John Brown. Eles já temiam rebeliões de escravos em suas plantações, e agora acreditavam que os abolicionistas ajudariam a incitar ou financiar tais revoltas. Donos de escravos passaram a ver todos os abolicionistas como uma ameaça às instituições sulistas. Para ser justo, eles estavam perto da verdade. Muitos na Virgínia Ocidental ficaram divididos pelo que John Brown fez. Alguns acreditavam na libertação dos escravos e se alinharam aos abolicionistas do Norte. Outros se aliaram à Virgínia Oriental e às instituições escravistas que ainda dominavam a parte oriental do estado, e as ações de John Brown dividiram partes da Virgínia ainda mais. Conforme a Guerra Civil Americana se aproximava e os estados iniciavam a separação da União, ressurgiram discussões sobre a Virgínia Ocidental se tornar seu próprio estado. Desde que a linha de proclamação de 1763 foi estabelecida, havia descontentamento na Virgínia Ocidental e uma identidade crescente que era diferente do resto do estado. A linha de proclamação agora se fora, mas as diferenças fundamentais entre as populações da Virgínia permaneciam. Parecia o momento ideal para solicitar a soberania. No entanto, nem todos concordaram, e só houve uma pressão organizada para que a Virgínia Ocidental se tornasse seu próprio estado em 17 de abril de 1861. Foi nessa data que o governo do estado realizou a Convenção de Separação da Virgínia para votar se o estado deveria se separar da União, como já haviam feito outros 6. A Carolina do Sul separou-se primeiro, em 20 de dezembro de 1860. Mississippi seguiu, em 9 de janeiro de 1861. Depois a Flórida, em 10 de janeiro. Alabama, em 11 de janeiro. Geórgia, em 19 de janeiro. Louisiana, em 26 de janeiro. E Texas, em 1º de fevereiro. Em 17 de abril, na Convenção de Separação em Richmond, a maioria dos representantes estaduais votou pela separação da União. No entanto, quase todos os territórios do Oeste votaram contra a resolução. Após a separação da Virgínia, Arkansas, Tennessee e Carolina do Norte seguiram o mesmo caminho, levando à separação de 11 estados dos Estados Unidos da América, que formaram os Estados Confederados da América. Muitos na Virgínia Ocidental ficaram indignados com a decisão do governo da Virgínia de deixar a União. No mês seguinte, ocorreu uma reunião na cidade de Wheeling, próximo da fronteira norte da Virgínia. O fórum estava lotado de representantes do oeste da Virgínia. Eles concluíram que o decreto de separação era uma tentativa ilegal de derrubar o governo federal. Foi decidido que a maioria do oeste da Virgínia não queria se separar da União e, portanto, eles se separariam da própria Virgínia e formariam um novo estado. Esse novo estado seria chamado de Kanawha. Seria formado por 39 condados, com fronteiras similares à atual Virgínia Ocidental. O nome Kanawha foi escolhido em parte para homenagear os povos indígenas americanos que viviam na área, e Kanawha também havia sido usado para nomear um dos principais rios que atravessam a região. Mas antes de se separarem dos separatistas, precisavam discutir a proposta com o governo federal do Norte. Em junho de 1861, foi realizada uma segunda convenção de Wheeling, e votou-se para que o governo de Richmond fosse destituído de todo o poder devido às suas traições. Os representantes presentes estabeleceram o governo restaurado da Virgínia e se aliaram à União. Eleições ocorreram para preencher cargos oficiais no novo governo da Virgínia Ocidental. Em outubro, uma eleição geral foi realizada em todos os condados que se tornariam parte do novo estado proposto. A grande maioria dos cidadãos que viviam nos condados ocidentais votou pela criação do novo estado. Agora estava tudo pronto para dividir a Virgínia em duas. No entanto, ainda havia alguns obstáculos que o território ocidental precisava superar para ser ratificado como seu próprio estado. Em abril de 1862, foi apresentada ao povo da Virgínia Ocidental uma nova Constituição, que precisava ser votada antes de seguirem em frente.
Novamente, a população apoiou esmagadoramente a nova Constituição. Ao longo das eleições, das votações e da transição para se tornar um estado, o nome anteriormente proposto, Kanawha, foi alterado para Virgínia Ocidental. O governador eleito Francis H. Pierpont foi a Washington, Distrito de Colômbia, para se reunir com o governo federal e garantir formalmente o reconhecimento do novo estado. Esse processo levaria algum tempo, pois o governo dos Estados Unidos da América estava agora um pouco ocupado lidando com uma guerra contra a Confederação. Além disso, o estado recém-proposto precisaria fazer uma concessão muito grande se algum dia esperasse governar a si mesmo e se juntar à União. A condição era que a Virgínia Ocidental não poderia ser um estado escravista. Isso era compreensível, já que a Guerra Civil só ocorria porque o Sul desejava tanto manter seus escravos que estava disposto a trair o país para tal. O estilo de vida dos ricos donos de plantações desmoronaria se precisassem pagar trabalhadores para cultivar seus campos. Abolir a escravidão não era um problema para muitos na Virgínia Ocidental que não possuíam escravos e não eram proprietários de plantações. Portanto, foi escrito na Constituição do Estado que qualquer escravo na Virgínia Ocidental seria gradualmente emancipado ao longo do tempo. Com essa cláusula adicionada à Constituição da Virgínia Ocidental, o governo federal aprovou seu pedido de soberania. Poucas semanas antes da Batalha de Gettysburg, em 20 de junho de 1863, a Virgínia Ocidental se tornou o 35º estado da União. Embora naquele ponto a União estivesse em ruínas, o país estava dividido e os americanos estavam se matando por causa da legislação sobre a posse de outro ser humano. Foi um período muito sombrio na história dos Estados Unidos da América. A Virgínia Ocidental teve um papel crucial na Guerra Civil Americana como um estado fronteiriço. Ela enviaria cerca de 32 mil homens para lutar pela União. Embora deva ser mencionado que cerca de 10 mil virginianos ocidentais também lutaram pela Confederação. No entanto, as contribuições da Virgínia Ocidental para qualquer um dos lados foram grandemente ofuscadas pelos 155 mil homens da Virgínia que serviram nas forças confederadas durante a guerra. A Guerra Civil chegou ao fim quando Robert E. Lee rendeu a última grande força confederada para Ulysses S. Grant, no Tribunal de Appomattox em 9 de abril de 1865. Após o fim da guerra, estados no sul ao longo da fronteira, incluindo a Virgínia Ocidental, precisavam ser reconstruídos. Centenas de milhares de homens haviam sido perdidos, e as batalhas haviam devastado a paisagem. Enquanto o país se curava sem nunca esquecer as feridas causadas pela Guerra Civil, a Virgínia Ocidental traçava seu próprio caminho como um estado independente, e em 1885, a capital da Virgínia Ocidental foi permanentemente estabelecida em Charleston. Na década de 1870, durante a recuperação da Guerra Civil, a Virgínia Ocidental surgiu surpreendentemente como uma nova região industrial do país. Embora a região nunca tenha sido bem adequada para a agricultura em estilo de plantação em grande escala, o governo incentivou a expansão das ferrovias e a exploração de outros recursos naturais do estado, como madeira, carvão, sal, petróleo e gás natural. A mineração e coleta desses recursos se tornariam o sustento de muitos virginianos ocidentais nas décadas seguintes. No entanto, sua vizinha a leste seguiria seu próprio caminho após a Guerra Civil. A Virgínia ficou sob regime militar por 3 anos após o fim da Guerra Civil. Enquanto isso acontecia, o país entrava em uma nova fase sob o plano de reconstrução de Andrew Johnson. Uma anistia geral foi oferecida aos brancos sulistas na Virgínia e em outros estados que se separaram e para qualquer um que jurasse lealdade ao governo dos Estados Unidos da América. A reconstrução também permitiu que esses homens brancos recuperassem suas propriedades, com exceção de seus escravos. Contudo, desde o início da reconstrução, os ex-proprietários brancos de escravos buscaram outras formas de explorar os negros. Grandes números de nortistas começaram a se mudar para a Virgínia em busca de oportunidades e ficaram conhecidos como oportunistas da União. Contudo, esses nortistas foram cruciais na reconstrução da Virgínia e de mais estados do Sul, possibilitando a recuperação de diversas instituições econômicas. A Virgínia Ocidental e a Virgínia evoluíram lentamente para os estados que são atualmente. Assim como era no início da expansão colonial para a Virgínia Ocidental, ainda existe uma grande disparidade entre as duas populações atuais. O produto interno bruto da Virgínia é de cerca de 512 bilhões 950 milhões de dólares, enquanto o produto interno bruto da Virgínia Ocidental é de 71 bilhões 650 milhões de dólares.
Mas, para ser justo, a Virgínia Ocidental é menor, tanto em população quanto em território. A Virgínia tem 8.640.000 habitantes, e a Virgínia Ocidental, 1.780.000 habitantes. No entanto, o sentimento entre as duas Virgínias de hoje é muito melhor do que era nos séculos 17, 18 e 19. Isso nos traz de volta à pergunta: por que exatamente existem duas Virgínias nos Estados Unidos da América? A história da região nos ensina que muito se deve à escolha das pessoas por estilos de vida diferentes. O que servia para os ricos fazendeiros da Virgínia não servia para as áreas rurais que se tornariam a Virgínia Ocidental. As leis estaduais, impostos e governo nunca realmente tiveram em mente os melhores interesses das pessoas dos condados ocidentais. E quando um governo não ouve uma população, muitas vezes isso leva a uma revolução, ou neste caso, um novo estado com seu próprio governo. No entanto, foi a separação da Virgínia, que foi decidida pelo governo em Richmond, que foi a gota d'água para aqueles que viviam na parte ocidental do estado. A grande maioria dos virginianos ocidentais não queria ser separada do governo federal, e essa população não dependia do trabalho escravo para seu sustento. Logo, a resposta à pergunta de por que há duas Virgínias é que existem duas respostas. A primeira é que Richmond não levou em consideração as preocupações da população mais rural do oeste da Virgínia. A segunda é que havia diferenças fundamentais nos estilos de vida das pessoas que viviam no que se tornaria a Virgínia Ocidental. Um estilo de vida que acabou não sendo compatível com o das partes central e oriental do estado. Havia alguma maneira de a Virgínia ter permanecido unificada? É possível. Talvez se Richmond estivesse menos focada em manter leis que beneficiassem os proprietários de escravos, mesmo que muitas vezes prejudicassem ou não representassem as populações do oeste. No entanto, a escravidão estava tão enraizada na sociedade da Virgínia que, mesmo com a maioria dos virginianos do Oeste exigindo mudanças e leis mais justas, é improvável que o governo do estado algum dia os levasse tão a sério quanto os ricos proprietários de escravos. Foram as diferenças fundamentais entre os pioneiros, os colonos pobres, os antigos servos contratados e a rica população do leste da Virgínia que levaram a uma divisão no território. Essa divisão eventualmente fez a Virgínia Ocidental se tornar um estado próprio. Portanto, é bem provável que a Virgínia Ocidental inevitavelmente se separasse da Virgínia, mesmo se a Guerra Civil nunca tivesse acontecido e a Virgínia não tivesse se separado da União, mas foi o que ocorreu. E, finalmente, por causa dessa decisão, os Estados Unidos da América acabaram com duas Virgínias.